apresentar aí basicamente o sistema de tratamento de dados para utilização em conjunto com a máquina TEB 20200 de torção da Trimes. Esse sistema ele foi baseado na norma STM F543 de torção de parafuso, mas também pode ser utilizado em normas similares ou ensaios de torção em geral. Aqui no início, né, para um contexto geral, todos os campos em verde são de preenchimento. Alguns têm preenchimento automático, mas eles podem ser editados mesmo assim. Então, aqui vai referência, método de ensaio utilizado. Então, já tem os 4 métodos da STM pré-programados. Quando alterados, ele se adapta às necessidades do método. Período, observações gerais, isso tudo também, né, como eu falei, já vem importado direto, às vezes da exportação dos dados da máquina, né? Algumas coisas não, como essa descrição, que eu fiz aqui brevemente, sobre o parafuso, que é necessário também para a STM F543. Então, em importação, na aba importação é onde começa, basicamente. A gente consegue importar aqui os ensaios gerados pela máquina automaticamente. Então, ao selecionar o ensaio, ele já vai atualizar essa planilha, o qual vai puxar todos os dados que a máquina gerou para esse ensaio, incluindo todos os corpos de prova, as observações geradas também no software, a data e todos os detalhes. Na aba Início, basicamente se registram esses dados iniciais com os parâmetros também da configuração do ensaio, como o exemplo aqui de torção, largura de fixação, porção exposta do parafuso, e outras informações podem ser adicionadas também, né, como vamos ver ao longo do vídeo. Aqui ficam também todos os corpos de prova que foram gerados no ensaio. Então, nesse exemplo, a gente tem aqui 3 corpos de prova que foram ensaiados. E na parte de... Aqui também já vem automaticamente as observações do ensaio, né, que foi gerado individualmente, e aqui as observações gerais. No tratamento, né, basicamente a gente estabelece os parâmetros para o tratamento dos dados, correto tratamento. Ele vai puxar automaticamente os valores mais adequados para o sistema automático, porém, se for necessário algum ajuste, né, o ajuste ele é permitido, é só fazer a alteração aqui do valor, que ele vai se ajustar automaticamente para os valores desejados. Então, início relativo e eliminar após são os pontos onde a gente vai ajustar essa curva para ser apresentado com maior clareza, uma estética melhor na parte de apresentação de resultados. E os demais dados aqui são para tratamento e encontrar os valores do ensaio. Então, aqui embaixo, depois da visualização da curva e dos resultados, no gráfico, assim por dizer, também tem os resultados numéricos, né, encontrados. Então, torque máximo, ângulo do torque máximo, torque de escoamento, e assim vai. Note que, ao trocar aqui o ensaio que foi realizado, né, para, por exemplo, arrancamento, no tratamento, ele se adequa também, então vai apresentar, não tem parâmetros para tratar, porque basicamente é a força máxima, nesse caso. Então a força máxima está aqui, e também tem outros valores adicionais que podem ser úteis, mas não são obrigatórios. Então, deslocamento máximo, e tudo isso também pode ser ajustado aqui com início relativo, né, para cortar às vezes, porções iniciais da curva, e após o ensaio também. Então, deixa eu voltar aqui para esse ensaio de torção, que é o mais completo, né, tem mais informações, e a gente consegue visualizar melhor o potencial aqui do sistema.
Bom, na aba resumo, então, após fazer o tratamento dos corpos de prova utilizados, a gente vai para a aba resumo, onde a gente vai visualizar todos os dados, todos os corpos de prova de uma vez, né? Os resultados obtidos. Então, aqui a gente tem a planilha, tem o gráfico também com todos eles, e aqui temos a média, desvio padrão, incerteza, né? E os valores que não foram utilizados ficam zerados, também podem ser ocultados depois na planilha de relatório. As observações também já vêm direto para cá, né? No caso das observações desses ensaios, seria um modo de ruptura, por exemplo. E na aba relatório, então, a gente obtém os dados, vêm automaticamente para cá também, né? Desde a parte aqui mais dos ensaios, né? Aqui é configurável conforme a necessidade. Então, a referência que ele puxa lá do início, onde a gente colocou aqui a referência da ordem de serviço ou alguma referência que o laboratório prefira utilizar. Então, ele vai puxar automaticamente, mas também pode ser editado, totalmente editável aqui, né? O logo pode ser colocado e tudo mais. Os dados aqui iniciais, né, do laboratório, do solicitante, da amostra, né, são colocados manualmente, e depois os resultados dos ensaios, eles vêm automaticamente conforme foi feito o tratamento. Os dados utilizados lá na planilha de início vêm automaticamente para cá, o gráfico, né, a representação do ensaio, as datas, a menor e a maior do corpo de prova realizado, né, se foi realizado em mais de um dia, os equipamentos utilizados a gente pode configurar na próxima aba, que eu vou mostrar na sequência, e também os resultados que a gente já obteve aí na tela de resumo, né, com todos os dados necessários, podendo ser ocultados se for do desejo, né? O gráfico também é opcional, também, obviamente, pode ser eliminado, mas já foi adicionado porque é recomendado pela própria norma. E no final aqui também já tem as configurações do executor e do responsável técnico pelo relatório, né? Então, eles vêm automaticamente as imagens conforme configurado aqui na aba de configuração. Nessa aba de configuração, então é onde a gente não é utilizado no dia a dia, né? Basicamente, mas ele já está configurado com o básico, mas pode ser totalmente alterado também. Tanto as imagens, que aparece desde o início até no relatório, quanto os textos, o nome do método também utilizado, e aqui os dados de entrada, né? Os necessários para cada método utilizado. Embaixo também tem a planilha de equipamentos utilizados, onde já se entra também a incerteza, se assim desejar exibir no relatório. A incerteza vai ser puxada automaticamente aqui para a linha de incertezas. Aqui é uma configuração do que se deseja que se exiba em cada um dos métodos utilizados, dos resultados, né? Então, torque máximo, em qual deles vai aparecer, e também o executor, né? E o responsável técnico sobre os resultados aí, sobre o relatório. Então, aqui é totalmente configurável, com função, nome e assinatura. Além disso, também pode ser fornecido em conjunto uma validação de todos os resultados, né? Todo o relatório aqui ele já é adaptado, né? E o tratamento também para se adequar totalmente a ISO 17025, a norma de laboratórios de ensaio, e ele está completo dessa forma, né? Então, no final, nós vamos obter basicamente esse relatório, né? Ao imprimir, a impressão é simples, né? Básica aqui, pode ser em arquivo, exportar, criar um PDF. Ele vai gerar esse documento nesse formato, né? Obviamente com
suas adequações aí de logo e tudo mais. Note também que mais informações podem ser adicionadas conforme a necessidade, conforme o desejo aí de adicionar informações, imagens. Essa última aba de relatório, ela é totalmente configurável, você consegue adicionar manualmente. Ok? Então, ficamos por aqui com essa apresentação.